Então, nós vamos iniciar agora o conteúdo novo, tá? Da apostila, a segunda unidade. Primeira unidade, nós finalizamos a parte de magnetismos na semana passada. E agora a gente vai começar a falar sobre a teoria da relatividade, tá? A famosa teoria da relatividade de Albert Einstein. Né? Então, até então, nós tínhamos estudado a física clássica, que a gente chama de física newtoniana, que ela é regida pelas leis de Newton, né? Tudo que a gente estuda na física está baseado nas leis de Newton, que é a física clássica. E agora a gente vai passar para a parte da física moderna, né? Que dela é baseada já nos estudos de Albert Einstein. Então, a teoria da relatividade foi uma teoria muito inovadora que surgiu, né? Que explica alguns fenômenos. E a gente vai estudar a parte da física moderna também, que a gente vai falar a respeito dos átomos, né, que a gente sabe hoje em dia, já que eles não são formados só por prótons, nêutrons e elétrons, como a gente estudava antigamente, né? Então, essa parte mais inovadora da física, tá? Então, vamos lá para a teoria da relatividade, ver o que essa teoria fala para nós. Então, a teoria da relatividade, gente, ela vai falar a respeito da velocidade relativa. O que muda um pouquinho da física que a gente estudava para agora, tá? As leis da física newtoniana, elas ainda continuam sendo válidas, tá? Para qualquer sistema de referência. Então, ali, esse é o primeiro postulado, tá? O princípio da relatividade. As leis físicas são válidas em quaisquer sistemas de referencial, ou seja, não há sistema inercial físico preferencial. Então, as leis da física ainda continuam sendo válidas, tá? Só que no segundo postulado a gente tem um abre aspas ali, uma exceção, que Albert Einstein descobriu que para corpos que se movem com a velocidade da luz, a velocidade da luz não possui velocidade relativa. Tá? O que vem a ser a velocidade relativa? Vocês lembram quando nós estudamos na física a velocidade? Quando a gente estuda a aproximação ou afastamento de corpos? Então, por exemplo, assim, se eu tenho dois corpos se aproximando, um corpo tem velocidade 10 metros por segundo e o outro 30 metros por segundo. Quando eles estão se aproximando, a cada segundo, esse anda 10 e esse anda 30. Então, vocês concordam que eles se aproximam 40 metros por segundo? Porque um anda 10 para frente e o outro anda 30. Então, as velocidades relativas, a velocidade relativa entre esses dois corpos, ela tem que ser somada, tá? Na aproximação deles, nesse sentido, né? Quando eles estão se movendo em sentidos contrários. Então, as velocidades se somam. Já quando eu falo, por exemplo, de afastamento, se esse corpo está indo para lá com uma velocidade de 10 metros por segundo e o outro para lá com uma velocidade de 30 metros por segundo, eles se afastam 40 metros por segundo a cada segundo que passa, né? Eles se afastam 40 metros. Então, as velocidades se somam quando os objetos estão se movendo em sentidos contrários, né? A velocidade relativa de aproximação ou afastamento. Já quando eu estou falando de objetos que estão indo para o mesmo lado, né? Então, digamos que esse aqui está com a velocidade de 10 e esse aqui está com a velocidade de 30. Então, enquanto esse anda 10, esse anda 30. Esse de trás vai se aproximar do outro, né? Vai chegar uma hora que ele vai ultrapassar o outro. Mas a velocidade relativa entre eles seria 20, né? Porque se um anda 10 e o outro anda 30, é como se o da frente tivesse parado e o de trás estivesse andando só 20 metros para frente a cada segundo. Então, as velocidades, quando eles estão para o mesmo sentido, né, se movendo na mesma direção e mesmo sentido, as velocidades de afastamento ou aproximação, daí a gente tem que fazer a diferença entre elas diminuem, né? Então, isso é velocidade relativa, que a gente tinha estudado até hoje na física. Mas Albert Einstein descobriu que para a luz não existe velocidade relativa, tá? Então, digamos assim, se eu tô indo em direção a um semáforo, o semáforo está emitindo a luz lá, vermelha, amarela ou verde, né? E eu tô andando com o meu carro a 40 km por hora para frente, numa rua qualquer. Se eu fosse calcular a velocidade relativa entre eu e a luz do semáforo, eu teria que somar, porque a luz do semáforo vem em direção a mim e eu vou em direção a ela. Sentidos contrários, eu teria que somar a velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo, com a velocidade do meu carro que está indo para frente, tá? Mas o que Albert Einstein percebeu? Que para a luz não existe velocidade relativa. Então, a velocidade de aproximação é apenas 300 milhões de metros por segundo. A gente nem soma e nem diminui, tá? Então, esse é o segundo postulado, que é a invariância da velocidade da luz,
tá? A velocidade da luz em determinado meio é constante para qualquer referencial que eu adote. Então, eu nem somo e nem diminuo esses valores, tá bom? Para a velocidade da luz. Esses são os primeiros estudos a respeito da velocidade relativa, tá? Mas a teoria da relatividade não é só isso, tá? Então, a gente sabe que na teoria da relatividade a gente diz que é tudo relativo, né? Não é mais uma certeza como a gente pensava que era antes. Então, aqui a gente tem o paradoxo dos gêmeos, tá? Que é uma tirinha que vocês têm lá, que está mostrando que a teoria da relatividade afirma que existe uma dilatação do tempo. Então, objetos que se movem próximos à velocidade da luz sofrem uma dilatação do tempo. O que significa isso? O tempo passa mais devagar para esses objetos, esses corpos, tá? Então, pensem assim, 1 segundo normal aqui para nós, lá ele dilata, ele dura mais do que 1 segundo aqui para nós. Então, consequentemente, o tempo vai atrasar, vai passar mais devagar, tá? Então, aqui no paradoxo dos gêmeos, eles dizem assim, se nós tivéssemos, né, 2 irmãos gêmeos que chegam na idade adulta e um deles fosse para o espaço e o outro ficasse na Terra, tá? Ou que fosse para o espaço, se ele ficasse lá no espaço se movendo com uma velocidade próxima à velocidade da luz, o tempo para ele passaria mais devagar. Então, quando ele voltasse para a Terra, daí vocês têm a imagem ali do último quadrinho, né? O que ficou na Terra está bem velhinho e o que voltou do espaço não está tão velho assim, porque o tempo para ele passou mais devagar e ele envelheceu menos, tá? Então, isso é comprovado, paradoxo. Claro que não aconteceu isso com uma pessoa, né? Não existe nenhum astronauta ou pessoa que foi e ficou por anos no espaço e voltou mais jovem, né? Mais jovem não, menos envelhecido no caso, tá? Que não é que o tempo volta, o tempo só passa mais devagar. Mas foi comprovado isso já com satélites, com outros corpos, tá? Não com pessoas de verdade. Mas isso seria a teoria da relatividade que fala da dilatação do tempo. Então, o tempo para objetos que se movem com a velocidade próxima da luz, ele passa mais devagar, tá? Isso por isso que a gente diz que o tempo é relativo. Então, aqui a gente tem uma equação para poder calcular, tá? A dilatação do tempo. Essa primeira equação que vocês têm ali, ΔT2, é igual a ΔT1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Essa é a equação da dilatação do tempo, para a gente calcular como que o tempo passa para os objetos que estão lá se movendo com a velocidade próxima da luz, tá? O ΔT1 ali é o tempo real aqui na Terra e o ΔT2 é o tempo que eu quero calcular, tá? Aí ali o v ao quadrado e o c ao quadrado, gente, o v ao quadrado é a velocidade do corpo que eu estou analisando. E o c ao quadrado é a velocidade da luz, vai ser sempre 3 vezes 10 à oitava. Lembram lá, né, que a velocidade da luz é uma constante, 300 milhões de metros por segundo, então 3 vezes 10 à oitava. Sempre o c vai ser esse valor. E vocês têm que saber ele de cor, tá? A velocidade da luz é um dado importante na física que normalmente não é dado nos exercícios, vocês têm que saber. Aí outro postulado da teoria da relatividade é a contração do tempo. Então, a gente já viu lá que não existe velocidade relativa, né? A velocidade da luz é sempre a da luz, nem soma nem diminui. A gente viu que acontece a dilatação do tempo, né? Então, o tempo passa mais devagar para objetos que se movem próximos à velocidade da luz. E agora a gente vai ver a contração do espaço. Então, o que acontece? Contração do espaço significa que o objeto vai diminuir, tá? Como se ele se comprimisse. Objetos que se movem com a velocidade próxima da luz diminuem de tamanho, tá? Então, há uma contração do espaço. E ali também tem a fórmula para a gente calcular as dimensões desse objeto que vai estar se movendo com essa velocidade alta, tá? Então, o L0 é o comprimento inicial dele, o real aqui na Terra, né? E daí também 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, sendo v ao quadrado a velocidade do objeto e o c a velocidade da luz, que é sempre 3 vezes 10 à oitava, tá? Ou então ainda ali, ó, L0 divididos por lambda. Desculpa, lambda não, por gama, que é aquela letrinha do alfabeto grego. Aquela letrinha gama, ela é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. A gente chama de constante de Lorentz, esse gama, tá? Então, é a mesma coisa ali que eu multiplicar o L0 por esse valor, é a mesma coisa que eu multiplicar pela constante de Lorentz, que é 1 sobre
raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, tá? E a última parte da teoria da relatividade, gente, é aquela formulazinha ali que relaciona massa e energia, que é muito famosa, né? Que é aquela fórmula que Einstein descobriu como que a gente converte massa em energia, digamos assim, e que, além de ser uma grande inovação, foi uma das maiores tristezas da vida dele, porque esse princípio foi utilizado para a criação da bomba atômica, né? E o Einstein diz que se ele soubesse que seria assim, ele nem teria desenvolvido esses estudos, se ele soubesse que a humanidade ia utilizar esses conceitos para o mal, né? Para a destruição da vida. Então, o que significa aquela formulazinha ali que relaciona massa com energia, gente? Como que uma bomba atômica que trabalha com elementos tão pequenos, né? Lá com trabalha com a parte da energia nuclear de átomos que são uma massa tão pequena, consegue ser tão destrutiva. Então, olhem ali, a energia liberada é igual a massa vezes c ao quadrado, sendo que o c é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava. Então, imaginem, 3 vezes 10 à oitava, gente, quando eu elevo ao quadrado, isso vira 9 vezes 10 a 16. Então, é o 9 e 16 zeros para trás. É uma quantidade gigantesca de energia que é liberada. Então, apesar da massa do elemento radioativo ser muito pequena, quando ele multiplica por esse valor, ele vai se tornar uma energia liberada muito grande, né? Então, ali, através dessa fórmula, ele descobriu como que a massa se converte em energia. Tá? Então, ali a formulazinha E igual a mc ao quadrado. A gente sempre vê, né, quando você pesquisa física na internet, aparece essa fórmula, que é a fórmula famosa do Albert Einstein. Então, a gente vai utilizar essas 3 fórmulas aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Dilatação do tempo, contração do tempo e massa e energia para resolver os nossos exercícios.